Vamos começar afirmando que metade da prova é dedicada a dois assuntos que os alunos conhecem no terceiro ano. Aliás, os únicos dois assuntos do terceiro ano, que é pré-modernismo e modernismo. A outra metade da prova é dedicada à literatura do século XIX até o século XII, da literatura portuguesa do século XII, na época das cantigas de amor de amigo de Scarlett dizer, e até, evidentemente, a literatura simbolista do final do século XIX. Mas, necessariamente, o Enem não cobra essas questões ligadas a datas, a características. Por exemplo, as cantigas de amor, para fazer estabelecer um contato entre o século XII, XIII e XIV com a modernidade, eles podem, por exemplo, encontrar nas letras dos autores, dos compositores da MPB, Chico Buarque de Holanda, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan. Eles fazem muitas composições com letras que são verdadeiras cantigas de amor e de amigo da Idade Média. Então pode haver essa ponte entre o trovadorismo e o modernismo brasileiro. No mais, Camões, por exemplo, os Lusíadas, é fundamental prestar atenção que pode o Enem trabalhar em cima desta questão dos Lusíadas, inclusive da estrutura, das epopeias, fazer uma ligação entre Troia, por exemplo, a Divina Comédia de Dante com os Lusíadas de Camões, em termos de estrutura, em termos de conteúdo, a questão do herói que sempre vence nas epopeias, relacionado também à questão do Vasco da Gama, ou fazer isso para relacionar, evidentemente, as grandes navegações portuguesas. Também não está descartada a possibilidade de uma peça de Gil Vicente, do período humanista. Por exemplo, a farsa de Inês Pereira. É perfeitamente plausível que ela faça parte da prova do Enem, inclusive relacionando esse conteúdo da prova da peça de Inês Pereira, melhor dizendo, a Martins Pena, por exemplo, do romantismo, e o Alto da Compadecida de Areno Suassuna, que já é do modernismo. Também lembrem-se da literatura informativa e catequética, daqueles documentos, inclusive da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento que sempre está caindo. Também não se esqueçam da poesia do José de Anchieta, inclusive a poesia que era usada para a catequese dos índios. Também no período barroco é impossível não pensarmos em Gregório de Matos e nos sermões de Padre Antônio Vieira. Já no período romântico, melhor, já no período árcade, nós teríamos uma obra que com certeza sempre está tendo acolhida nas provas do Enem, que é Marília de Ciro, Tomás Antônio Gonzaga. Mas eu não descartaria jamais os poemas de Cláudio Manuel da Costa, Caramuru, Santa Rita Durão, que também foi construído como epopeia desse período, e também não descartaria o Uruguai de Basílio da Gama, que pode ser relacionado com um fato histórico da Guerra dos Povos das Sete Missões no Rio Grande do Sul. Do romantismo agora é possível falar além dos que você já conhece, do Álvares de Azevedo, do Gonçalves Dias e do Castro Alves. Lembrem-se dos romances de José de Alencar, que é o peso maior que nós teríamos nesse período. Notadamente os romances de Anista, Iracema, o Guarani e o Birajara, e 3 romances de Jorge Amado que estariam relacionados à crítica a costumes e também aos chamados perfis de mulheres. Aurélia Camargo, de Senhora, de José de Alencar, do romance de Senhora de Alencar, Emília Duarte, de Diva, e não se esqueçam de Lúcia ou Maria da Glória Conqueiro, do romance
do romance Lucíola, também do cearense Zé de Alencar. Além desses romances de Alencar, eu vejo com menor possibilidade cair, por exemplo, o Cabeleira de Franklin estava uma opção, né? Os romances o romance que virou a novela de maior audiência do planeta, que foi de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, e também vejo assim como possibilidade de inocência de Visconde de Tuné. Fora isso, no romantismo eu já me referi às peças de Martins Pena relacionadas às de Gil Vicente e também relacionada à peça Alta Compadecida de Ariano Suassuna. Fora disso, minha gente, teríamos aí o realismo, Machado de Assis, peça obrigatória, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Esaú Jacó e Memorial de Ares, qualquer um desses, mas basicamente pesando para, evidentemente, Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Além disso, o Cortiço de Aloysio Azevedo, leitura obrigatória, leitura que é possível de estar na prova. Também, além do realismo, poderíamos ver o parnasianismo, a literatura parnasiana, que no geral tem Olavo Bilac como símbolo desse período, a literatura simbolista, que tem aquela poesia de Cruz de Souza, aquela poesia densa, fechada, digamos assim, que valorizam a busca do êxtase, a busca das torres de marfim. E, por fim, a literatura produzida no chamado período pré-modernista de Augusto dos Anjos, que engloba não só conquistas simbolistas, como engloba também a literatura moderna, antecipando inclusive pontos importantes da literatura moderna. Fora isso aí, a literatura de Lima Barreto, Monteiro Lobato, e vocês sabem, o modernismo inteiro. É possível qualquer coisa do modernismo. Semana de Arte Moderna, vanguardas europeias, não se esqueçam das revistas. Você não pode esquecer também os movimentos, tanto a antropofagia, verde amarelismo, o movimento da ANTA e também o movimento Pau Brasil. Oswald, Mário de Andrade, também Manuel Bandeira, amplamente explorado, tanto para textos de gramática como para textos representantes do modernismo. E aí você tem uma série de autores na sequência: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, que são também muito explorados nessas provas de concursos, além dos autores nordestinos do romance de 30, desde Jorge Amado até o José Américo de Almeida, passando pela Raquel de Queiroz e também o autor gaúcho Érico Veríssimo. E, lógico, para encerrar, os romances ligados à terceira fase, todos eles centrados na questão da linguagem experimental, que é o caso de João Guimarães Rosa, e também ligado à introspecção, ao mergulho na alma do ser humano, que vocês sabem faz muito bem isso, autora de romances que valorizam a introspecção, a exemplo de A Hora da Estrela. Da terceira fase do modernismo, que é a fase mais próxima da gente aqui, e tem dois autores que com certeza estarão nas pastas do Enem: João Cabral de Melo Neto, com a sua obra Morte e Vida Severina, e o nosso João Guimarães Rosa, principalmente, aí já é um assunto de português que pode ser explorado no João Guimarães Rosa, que é a questão da estrutura e formação das palavras, já que ele usa esse processo para escrever sua obra, caso da união do falar mineiro com o falar erudito, que acaba gerando esse dialeto roseano
que faz de Grande Sertão Veredas uma obra-prima. E, claro, não pode faltar a questão do concretismo, não pode faltar a questão da poesia marginal, da poesia visual e todo este arcabouço de autores e autoras que aqui, de 1960 para cá, tentaram reformular e colocar em prática o ideário da Semana de Arte Moderna.